Caminhando com Cristo, nossa reflexão sobre Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Né? Então ele começa com uma saudação, né? Paulo e Timóteo, ele estava junto com Timóteo escrevendo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, né? Então ele faz aí logo em seguida uma oração aos filipenses, né? Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, sempre em cada oração minha por vós, fazendo súplicas com alegria, tá? Verso 9 ele diz: E isto eu oro, que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento e em todo julgamento, tá? E me chama a atenção o verso 21. Olha o que ele diz: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Isso, na realidade, é a definição de um cristão, tá? Deveria ser o conceito a um cristão. Quando o apóstolo Paulo, por meio da revelação de Cristo, foi convertido de perseguidor, e você lembra disso, a cristão, ele declarou que era como um nascido fora do tempo devido. A partir de então, Cristo foi tudo para ele. Para mim, o viver é Cristo, ele declarou. Essa é a interpretação mais perfeita, em poucas palavras, obviamente, né? E em todas as escrituras, do que significa ser cristão. É isto que significa ser cristão, né? Para mim, o viver é Cristo. Essa é toda a verdade do Evangelho. Paulo entendeu o que muitos parecem incapazes de compreender, assim como eu e você possivelmente, tá? Eu, com certeza. Quão intensamente sincero ele foi. Suas palavras mostram que sua mente estava centrada em Cristo. Eu pergunto, sua mente está centrada em Cristo? Faça uma reflexão. A minha mente está centrada em Cristo? Em Cristo? Que toda a sua vida estava ligada ao Senhor. Cristo foi o autor, o apoio e a fonte de sua vida. E precisa ser da minha e da sua, né? Paulo passou a ter uma estatura moral elevada, né? Paulo alcançou a plena estatura moral de um homem em Cristo Jesus. Você já pensou que maravilha? De um perseguidor, um assassino cruel, né? Cruel, porque ele exercia bem a função dele, né? Quando perseguidor. Por meio de que processo sua alma se desenvolveu. Sua vida era uma cena contínua de dificuldades, conflitos e labuta. Não teve vida fácil. Então você vai numa igreja que prega, que se converta ao Senhor e que a sua vida vai ser maravilhosa. Isso não está escrito na Bíblia, né? A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, né? Mas eu venci o mundo, né? Jesus declara isso, tá? E também declara, o próprio Paulo declara que Cristo veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, certo? Então, as coisas fazem parte aí do dia a dia, né? A vida de Paulo era uma cena contínua de dificuldades, muito interessante. Muitas vezes em perigos de águas, em perigos de ladrões, em perigos da minha própria nação, em perigo dos pagãos, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em exaustão e dor, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, no frio e até na nudez. Paulo foi um dos mais exaltados, o mais exaltado dos homens, podemos dizer isso, né? Nos registros dos que trabalham e sofrem pelo nome de Jesus, não há nome que resplandeça com mais refulgente e puro brilho que o nome de Paulo, o apóstolo dos gentios. Glória a Deus por isso, né? Então, ele passou a viver em Cristo, né? O verso 12 diz isso também. Eu já falei o 21, vou voltar no 12. Mas quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Então, em tudo ele tirava proveito para crescimento do Evangelho. Em suma, aprimorar o seu caráter para ter o caráter de Cristo.
que você possa refletir. Tenha uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Amém.